noite. Então, não sei se todo mundo sabe, o Jader está viajando. E ele me encobriu com essa missão de passar a palavra para vocês hoje. Então, que Deus me dê graça de pregar para vocês. Abrem suas Bíblias em Lucas, capítulo 2, 8 a 20. Todos abriram? Vamos lá. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Pai, nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha falar com a gente, Senhor. Usa, Senhor, Pai, para que a Tua palavra seja pregada, meu Deus, da forma que o Senhor quer. Que a Tua palavra, Deus, venha no coração de cada um que ouve essa mensagem, Deus. Pai, abre os nossos corações, abre a nossa mente para ouvir a Tua palavra. Nos transforma conforme o Teu querer e a Tua vontade. Amém. Então, como já foi falado semana passada, a gente está na época do Advento, né? A gente está na época que é uma época de preparação para a chegada do Messias, de reflexão, de memória, para a gente celebrar a vinda do Messias. Aí a gente pode perguntar: tá, mas o Messias já nasceu, Jesus já nasceu. Sim, ele já nasceu. Então a preparação, que preparação é essa que a gente está fazendo se Jesus já nasceu, se esse Messias já nasceu? A gente está lembrando e aguardando o cumprimento da promessa. A promessa que ele vai voltar um dia. Então, esse momento é para a gente lembrar que ele vai voltar. Que a gente não está aqui simplesmente vivendo num abstrato, mas lembrando que ele vai voltar um dia. Ele nasceu, ele morreu, ressuscitou e prometeu que ia voltar. Então, esse tempo é para a gente refletir isso, refletir a obra que ele fez, o reflexo da obra dele na nossa vida hoje, do Espírito dele, na preparação da sua volta. Para a gente lembrar qual é a paz e a esperança. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Que é para a gente lembrar qual é a nossa paz e qual é a nossa esperança. O que a gente tem colocado na nossa paz, no que a gente tem esperado na nossa vida. Então, vou começar, vou se dividir em duas partes, esperança e paz. Começando com esperança, eu quero primeiro contextualizar essa época. A época dos pastores, a época que eles ouviram essa mensagem dos anjos. Não sei se você sabe, mas na época do nascimento de Jesus, o povo de Israel vivia sob anos e anos, gerações, sob o domínio de muitas nações. Exílio. Durante todo esse tempo, o povo hebreu esperava uma libertação. Eles passaram de anos pelos romanos, os persas, os sírios, e eles estavam esperando o cumprimento dessa promessa, da vinda de um rei que fosse salvar eles. Os romanos, nessa época, eles mantinham um domínio sobre as províncias que eles comandavam com muita ferocidade, muito ferozes. Então, essa esperança era forte no coração dos judeus. Eles mantinham essa esperança viva e mantinham eles
firmes para caminhar, para viver seu dia a dia. Então, e a Bíblia mostra isso, que o povo comum do dia a dia mantinha essa esperança. Os discípulos, a maioria era pescador, era camponês, e eles sabiam, tu vê na Bíblia que eles falam, que eles esperavam o cumprimento da vinda desse Messias. Tu vê no caminho de Maús, quando os discípulos falam, nós esperávamos que ele fosse o que havia de redimir Israel. Ou seja, eles estavam esperando que o Messias seria o novo rei. Eles estavam esperando que Jesus ia vir e redimir o povo de Israel, trazer essa libertação. Essa era a figura do Messias que povoava a mente dos judeus. Essa era a esperança que apontava para um descendente de Davi. O Antigo Testamento ele fala disso, em Isaías 9, como a gente cantou, que ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Em 2 Samuel também fala que o seu trono será estabelecido para sempre. Então eles vinham desse período político conturbado, esse período de muitas guerras, anos e anos de guerra, de domínios, de exílio. Então eles estavam ansiosos, aguardando, esperando a vinda desse rei, desse Salvador. Queria libertar o povo, que traria de volta o protagonismo do povo judeu para a história, que traria a redenção. Então, assim como os pastores e o povo que estava naquela época, a gente também está esperando a volta de Jesus. A gente está vivendo essa época conturbada, de muitos anseios, dos anseios das nossas almas, de desespero às vezes, de medos, angústias. Então a gente está esperando o cumprimento dessa promessa, o cumprimento de que Jesus vai voltar. Então a gente também está nessa expectativa que há 2000 anos Jesus veio, morreu e queria voltar. Então a qualquer momento isso pode acontecer, assim como os camponeses estavam no seu dia a dia, vivendo ali, plantando, capinando, enfim, do nada veio o anjo e anunciou a vinda de Jesus. Então, para nós vai ser também assim, vai ser repentinamente. Então, a gente tem que ter fé e esperar que Jesus vai voltar. Agora, ali no versículo 16, ele fala, foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Ou seja, os pastores, ouvindo tudo isso, eles fizeram o quê? Eles foram depressa, imediatamente investigar essa boa notícia, essa boa nova. Saber se realmente era verdade tudo aquilo que os anjos estavam falando. Se o Salvador realmente tinha nascido. Então eles chegaram e averiguaram. Ali a criança deitada na manjedoura. Né? E no 17 eles falam que vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Depois de terem visto com os próprios olhos e terem visto que era verdade, foram divulgar e todos se admiravam. Os pastores, os anjos glorificaram e louvavam a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Glorificaram porque o maior milagre da história já tinha sido feito, que é a salvação. Então, essa era a promessa que motivava e mantinha as esperanças no coração do povo judeu, que mantinha eles firmes. Então, qual é a nossa? Qual é a minha, a tua esperança? O que mantém a gente esperançoso no nosso dia a dia, esperançoso no dia da manhã? O que motiva a gente a acordar cada dia, fazer tudo que a gente faz todos os dias, né? Qual é a nossa esperança? No versículo 14, ele fala ali, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então agora eu quero entrar na segunda parte, a parte da paz. Eu quero focar por que os anjos glorificaram a Deus. Eles cantam, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Nos versículos 13 e 14 fala que um exército celestial, louvando a Deus, dizia isso, glória a Deus. Ou seja, um exército veio anunciar paz na terra. Mas que paz é essa? A gente não tem paz hoje. Se tu for olhar, nosso dia a dia não tem paz. Depois disso teve anos e anos, muitas guerras. A gente não teve essa paz. Então que paz é essa? Romanos 5 vai falar que pela desobediência por um homem só, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, essa paz que veio, eu li numa pregação, pastor Erley, a paz transcendente que põe fim ao maior de todos os conflitos mais existentes. O conflito entre os homens e Deus. É a paz que revelou-se na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, essa paz não é uma paz simplesmente de conflito entre as pessoas, mas é a paz nossa com Deus. Porque desde que o homem caiu em pecado, a gente só conhece guerra, só conhece confusão, só conhece guerra contra a criação, contra a natureza. A gente guerreia contra nossos irmãos, contra pessoas que a gente diz que ama, contra a nossa família. A gente só conhece guerra. A gente só conhece guerra com a gente, conosco mesmo. Com a gente vive com consciência pesada, vida atormentada. A gente não encontra paz em nada e em ninguém. A gente vive uma guerra todo o dia.
Então, quando o homem caiu em pecado, ele rompeu seu relacionamento com Deus. Também rompeu seu relacionamento entre a criação e nós e a criação. Então, essa paz é a nossa paz com Deus. Deus que equilibra os relacionamentos, Ele que media nossos relacionamentos entre cada um. Então, essa é a boa nova, é uma mensagem de paz para a humanidade. E só nele, somente no Evangelho, a gente encontra a verdadeira paz, que excede todo entendimento. Pois é Ele a nossa paz. Não é as pessoas, não é nada. A paz que nós encontramos é em Deus. Ela passa de ser em pessoas, em coisas criadas, mas sim passa a ser em Deus. Em Isaías 9 fala, né, que nem a gente cantou, Ele é o príncipe da paz. Em Isaías 53, Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, o castigo de Cristo é o que nos traz paz. Porque por as suas feridas a gente é sarado. Sarado do pecado. A maior enfermidade de todas é o pecado, não é a morte. É o pecado que está em nós. Essa é a maior enfermidade que a gente luta dia a dia. Então, esse castigo que Jesus veio trazer a paz. Então, qual é a sua paz? Qual é a nossa paz? Como é que a gente alcança a paz? A gente só alcança a paz quando a gente tem uma estabilidade financeira, um relacionamento, ou quando está tudo em paz na nossa família. Só assim que a gente tem paz? Então, eu vi uma frase de Ângelus Silesius. Mesmo que o Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se ele não nascer em ti, se ele não nascer em nós, a tua alma continuará desamparada. Então não adianta Cristo ter nascido no ano 0. Não adianta Cristo ter nascido mais de 2000 anos atrás, se ele não nascer dentro de nós. Se a luz de Deus não nascer no nosso coração. Não é suficiente a gente saber que numa manjedoura nasceu o nosso Salvador. Não é suficiente a gente saber disso. Não adianta a gente cantar, louvar, adorar e cantar isso. Não, porque essa é a esperança que eles tinham dentro. Eles cantavam e louvavam porque isso estava dentro deles. Essa esperança estava dentro deles. Seca falar. Bah, seca a garganta, tá louco. E eu falo rápido ainda, eu não paro. Eu fico... Tô tentando. Então tá. Então, no texto, ele fala que os anjos e os pastores, eles louvavam e davam glória a Deus com essa notícia. Mas porque essa esperança estava dentro deles. Eles não ouviram ontem isso e simplesmente foram adorar. Não, eles cresceram ouvindo essa história. Eles crescem nesse meio ouvindo que viria esse Salvador. Né? Então estava dentro deles. Aí o John Piper vai falar que adorar é uma maneira alegre de refletir de volta para Deus o brilho do seu valor. Não é um mero ato de vontade pelo qual a gente executa ações externas. Sem a participação do coração, não adoramos de verdade. O envolvimento do coração na adoração é o despertamento de sentimentos, emoções e afetos do coração. Onde sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. E como a gente vai ter essa esperança dentro de nós, essa paz, se a gente não vai até ela? A gente precisa ir atrás dessa paz. Sim, Cristo é que nos justifica. É a obra dele. A gente não tem que fazer nada para receber a salvação. É a obra de Cristo. Mas como escreveu J.C. Ryle, a fé justificadora é uma graça que não trabalha. Ela vem de graça. Mas que simplesmente confia, descansa e se apoia em Cristo. Ou seja, a justificação e a justificação e a salvação é pela fé. Eu não estou querendo falar que são por obras. Mas a fé santificadora é uma graça cuja própria existência consiste em ação, porquanto atua pelo amor. E a semelhança de uma mola mestra impulsiona totalmente o homem interior. Ele também disse, as Escrituras certamente nos ensina que para seguir a santidade é cada vez mais conhecer e nos aproximarmos de Deus. Então, para prosseguir em santidade, o verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal e trabalho, tanto quanto a fé. O mesmo apóstolo que diz isso, ele fala que esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus. A gente vive pela fé. Mas ele também disse em outra passagem, que assim corro, assim luto, e assim eu esmurro o meu corpo. Então, não é uma coisa fácil. Não é tudo belezinha. Né, Johnny? Ou seja, como confiar naquele que a gente não se conhece? De quem não se busca? De quem não se esforça em conhecer?
Ninguém deposita esperança em quem não se tem relacionamento. Um casal confia no seu esposo e na sua esposa porque conhece por anos, confia, tem um relacionamento com aquela pessoa, passa a confiar. Então a gente diz muitas vezes, eu confio em Deus. Mas a gente só vai saber realmente se confia em Deus na hora da prova. É só ali que a gente sabe, na hora da dificuldade, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. É só ali que a gente sabe quando a gente passa por momentos de tristeza, desamparo, quando a gente acha que está sozinho, momentos de dificuldades, solidão. É ali que o nosso relacionamento com Deus aparece. É aí que vemos onde está a nossa esperança, a nossa paz, a nossa fé. Se é realmente em Deus, no que a gente realmente crê e fala que crê, ou se é alguma resposta que pode vir de Deus. Se eu estou esperando uma resposta de Deus, é por isso que eu tenho fé. Ou se é realmente em Deus, nesse relacionamento com Ele. Então, ouvir é uma coisa. Falar, pregar, que nem eu estou aqui, é uma coisa. Viver é outra, muito difícil, muito diferente. Então, eu estou aqui falando isso, mas meu dia a dia é muito complicado. A gente passa cada dia, cada perrengue que a gente acha que está sozinho, às vezes a gente acha que tudo vai dar errado, às vezes tem vontade de desistir, às vezes não tem vontade de orar, não tem vontade de fazer nada. Mas o que Paulo falou? Assim corro, esmurro. A gente não é algo tranquilo que a gente tem que ficar só parado, esperando que venha por osmose essa intimidade com Deus. Essa esperança dentro de nós. Então a gente tem essa responsabilidade nisso. Não é do nada, não é repentinamente. É um processo que dói. É um processo de santidade, conhecimento de Deus. A gente tem dúvidas, sofre, mas Deus também promete que vai nos fortalecer e nos sustentar. Então, o rei já veio. É isso que a gente está nessa época, né? Cristo já veio. Jesus já nasceu, o reino já começou. A gente fala, né, que ele já vem e vai vir para restabelecer por completo. No Evangelho do Reino, de George Eldon Ladd, ele fala que o Evangelho do Reino é a proclamação do que Deus tem feito e fará. É a vitória dele sobre seus inimigos. É a boa nova de que Cristo voltará a fim de destruir para sempre seus inimigos. É um evangelho de esperança. Também são as boas novas sobre o que Deus já fez. Então Deus já fez, a gente experimenta no dia a dia coisas que Ele já fez na nossa vida. A gente não fica só esperando que vai quando Ele voltar, mas no dia a dia a gente vê a graça de Deus na nossa vida. Então Ele já quebrou o poder da morte. Ele derrotou Satanás e destronou o reino do pecado. O evangelho é uma promessa, mas também é uma experiência. E a promessa baseia-se na experiência. O que Cristo fez garante o que Ele fará. Esse é o evangelho que a gente precisa anunciar todo mundo. E num outro livro eu li, né, que não só anunciar para as pessoas, mas esse evangelho a gente precisa pregar principalmente também para nós, todo dia. Porque às vezes a gente está no meio das lutas e a gente esquece o evangelho. Esquece o que é a salvação, o que é a justificação, o que Deus vai fazer na nossa vida. Então a gente tem que principalmente pregar para nós, para não esquecer o que é o evangelho. Então qual tem sido a tua esperança? Em que tu tem buscado paz? Em que tu tem depositado a tua esperança? Qual é a âncora da tua alma? Um relacionamento? Alguma realização pessoal, profissional? O que é aquilo que tu diz que se eu tiver essa coisa, eu vou estar realizado, vou estar em paz? Eu luto muito com isso. Tem coisas que eu acho que eu vou alcançar paz quando eu tiver. Mas a gente sabe que não é assim. A nossa esperança tem que ser uma só. E é Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é imutável. Ele garante por Ele mesmo. Ele promete por Ele mesmo o cumprimento da sua promessa. Ele já veio e já começou o seu reinado. A obra na cruz é a nossa esperança. Enquanto isso não for real na minha, na tua, na nossa vida, não for só algo abstrato que a gente fala da boca para fora, tem que ser algo que está dentro de nós. Essa tem que ser a nossa busca. Essa realidade tem que ser dentro da gente. Então, enquanto Cristo não for real dentro de nós, a gente não vai ter esperança verdadeira. Enquanto a gente não provar e ver realmente essa esperança, a gente não vai ter essa paz. Então essa é a boa nova da grande alegria. Porque não depende de nós. Depende de Cristo, da obra que Ele fez. Mas também depende do nosso esforço. Estou sendo meio contraditório aqui, mas... Depende do nosso esforço também, de esmurrar o nosso corpo. Então desde que nasceu o Salvador, Cristo, Ele nasceu, Ele morreu e ressuscitou. E Ele habita em nós. Então a gente tem essa esperança, essa força que não vem de nós, que vem de Cristo. Então a gente tem que buscar força nisso.
Então qual é a nossa esperança e a promessa que nos move a nossa paz? Tem que ser a volta dele. Porque quando ele voltar, não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver brigas, tristeza, não vai haver boleto, não vai haver nada. Vai haver só o amor total e completo de Deus. Vai ser Deus vivendo no nosso meio, diariamente, todo momento. A gente não tem noção do que é o amor de Deus, realmente. A gente ouve, a gente pode até sentir esse amor verdadeiramente. Mas o pecado ainda está em nós. Então a gente não tem realmente noção de quão puro é o amor de Deus, de quão puro Ele é, de quão santo Ele é. E a gente vai viver com isso, com o corpo glorificado, para sempre. Então essa tem que ser a nossa esperança. Em Hebreus fala, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma. Quando eu li isso, isso marcou muito. Estava um momento de dificuldade, eu pensando, qual é a âncora da minha alma? Em que eu estou depositado, preso? Qual é a âncora da alma? Segura e firme, e que entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. O Jader me deu uma frase. Jesus não veio para dar aquilo que você quer, mas Ele é tudo o que você precisa. E ali eu estava lendo, e um versículo que sempre ficava marcando e falando, gritando na minha cara, assim, mas que eu acabei não fazendo muita pregação na volta dele, mas que eu quero que vocês também guardem isso. Fala lá, né, que Maria, no meio de toda essa confusão, de toda essa função, desde quando o anjo anunciou até esse momento, fala que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Então a gente tem que fazer isso. A gente tem que guardar essas palavras e meditar, guardar no nosso coração. A esperança é viva. Ela nasceu, ela morreu, ressuscitou e vai voltar. Essa é a boa nova. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa paz. Deus, Tu és a nossa esperança, Pai. Às vezes, no dia a dia, a gente se confunde, a gente se debate, fica colocando esperança em outras coisas, Pai. Mas a gente sabe que só o Senhor, Deus, só o Senhor é a nossa esperança real, imutável, que não falha. O Senhor é perfeito, o Senhor não muda, Deus. Então, o Senhor nos ajuda e nos dê força para depositar essa esperança em Ti, depositar essa paz no Senhor. Nos dá essa paz, nos dá essa esperança, Deus. Que o Senhor venha nos limpar de todo o pecado. Nos limpa, Deus, de aquilo que nos impede de chegar a Ti, das nossas falhas. Ajuda, Deus. Ajuda porque a gente não sabe orar como realmente devemos orar. A gente não sabe realmente como fazer para Te buscar. A gente não sabe. A gente tenta cada dia, a gente erra, tenta. Mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Então que essa seja a esperança no coração de cada um, Pai. Essa seja a nossa força. Esteja com a gente, Pai, cada dia. Em nome de Jesus. Amém.